Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2, Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Cultura e Campus com Horizonte e com Cultura. Oi, meu nome é Bia Gomes, sou maquiadora desde 2009, formada em design de moda. Atuei como fotógrafa entre 2009 e 2019. E essa videoaula de maquiagem é um projeto cultural contemplado pela Lei Aldir Blanc sobre etnicidade e visagismo. Enquanto aparece para vocês a pré-preparação da pele, ou seja, a limpeza e a hidratação dessa pele, eu vou explicando um pouco sobre esse projeto. A minha ideia inicial era, através de análise e visagismo, achar o rosto médio da mulher campista. Parecia uma ideia simples, né? Tem até sites que você mistura várias fotos e fazem isso. Inclusive eu vou usar esse método mais à frente para mostrar algumas coisas. Mas não é tão simples assim quando você não tem muita certeza de como a população daquele local foi formada. Então essa era uma das perguntas que eu tinha para responder para poder fazer esse projeto, como se formou a população campista. E aí, essa pergunta levava a outra pergunta, né? Quais eram as características faciais das mulheres dessas etnias, né, que formavam a população? E aí a gente começa a pensar, tá, se etnias diferentes formam uma população, então, e a gente imagina, né, a gente associa logo campos com indígenas, afinal de contas somos campos dos Goitacazes. Cadê esses Goitacazes, né? Por isso, para poder responder essas perguntas, eu fiz um levantamento inicial a partir de artigos científicos e ilustrações feitas por viajantes naturalistas de séculos passados, e foi descoberto que, entre os séculos XVI e XIX, os grupos étnicos de maior relevância para o nosso estudo vão ser os colonos portugueses, os escravos que eles traziam, né, que em sua maioria aparentemente foram angolanos e congoleses, e, claro, os nativos indígenas. Dessas fontes, o que a gente sabe sobre os nativos goitacazes é que eles resistiram por muito tempo à chegada dos brancos, até o ponto em que eles foram quase que completamente dizimados, e que os poucos que sobreviveram teriam fugido mata dentro. E aí tem também a teoria de que os coroados, os coropós e os puris poderiam ser descendentes ou pelo menos parentes dos goitacazes, mas a gente também não tem evidência suficiente para comprovar isso. Já que nesse levantamento de dados a maior parte das informações encontradas foi sobre os puris, e eles, os coropós e os coroados, têm características faciais femininas similares, então a gente vai ter os puris como nosso grupo de interesse nesse projeto. Daí então a Mila foi a modelo selecionada para esse projeto, por ela ter as características faciais desses três grupos principais que a gente está estudando: as europeias, as africanas e as indígenas. O que mudou na proposta inicial desse projeto para a proposta final é que, ao invés de a gente achar o rosto médio da população campista atual, a gente vai trabalhar com a origem étnica da nossa população e como seria a miscigenação que deu origem à nossa população pré-século XX. E para finalizar essa introdução, mas mais a título de curiosidade mesmo, acho interessante dizer que foi feito um estudo genético em crânios de indígenas que viveram no século XIX, aqui na região sudeste e mais ou menos até o sul da Bahia, e foi descoberta uma semelhança genética, uma ancestralidade com os polinésios. Isso quer dizer que os nossos nativos brasileiros têm muitas semelhanças físicas com os orientais, lá da Oceania, como é possível ser observado nessa imagem que está passando na tela agora. A partir desse momento eu vou intercalando as explicações entre o que eu estou fazendo na maquiagem e as explicações sobre visagismo. Então nesse momento eu estou aplicando um óleo com um pouquinho de glitter, é ele que vai ajudar nesse efeito molhado da pele glossy. Eu estou aplicando tanto no rosto quanto no colo e uma quantidade maior do que o normal, porque é ele que vai dar esse efeito molhado depois na pele. Vendo o rosto da Mila de frente, a gente já consegue perceber que os olhos dela são um pouco menores, ligeiramente cerrados e ligeiramente amendoados também. É até uma característica comum nas angolanas e nem tanto nas congolesas. Mas aí a gente tem uma altura de sobrancelha maior, um comprimento de sobrancelha maior e uma sobrancelha mais fina, que é uma característica muito mais oriental do que africana.
Nessa pele glossy é importante que o brilho da pele transpareça pela base, então a gente tem que fazer uma camada bem fina, e para isso eu escolhi esse pincel kabuki mais fofinho e uma camuflagem em creme. Essa camuflagem ela pode me dar cobertura se eu fizer uma camada mais grossa, mais densa dela, por isso eu estou tomando cuidado para fazer uma camada mais fina dela e dar maior cobertura só onde eu preciso realmente. Para esse tipo de técnica eu não gosto de diluir o produto, porque geralmente os diluidores tendem a deixar o produto mais mate, e aí vai perder o aspecto de brilho natural da pele. Então a base eu também vou fazer a aplicação por todo o rosto e também no colo. Voltando para a análise facial da Mila, agora passando para o nariz, a gente consegue perceber logo no comecinho do nariz, no osso nasal, que é esse espaço que a gente tem entre os dois olhos, que o osso nasal dela é um pouquinho mais largo, ou seja, ela tem uma distância entre os olhos maior. Consequentemente, isso faz com que ela tenha os olhos ligeiramente mais afastados, o que é muito comum nas etnias africanas. Já o formato do nariz da Mila lembra mais o formato europeu do que das outras etnias que a gente está estudando aqui. Mas se a gente for analisar as características do nariz ponto a ponto, na verdade a gente vai ver que tem sim muitas características africanas. Por exemplo, o nariz dela tem uma largura maior do que a medida da distância entre os olhos e também do que a largura dos olhos, além de ser um nariz considerado como achatado, que tem uma profundidade menor do que a largura. De perfil, a ponta desse nariz é arrebitada, embora de frente pareça uma ponta mais caidinha. Iniciando a análise da boca da Mila, a largura está dentro do esperado para as outras medidas, e a altura total indica que os lábios são ligeiramente volumosos. A Mila tem uma pequena diferença de espessura entre o lábio inferior e o superior, então com a maquiagem a gente vai dar uma equilibrada entre essas espessuras. De um modo geral, dá para dizer que essas características da boca da Mila são muito presentes nas angolanas, mas naquela ilustração que a gente tem dos puris, a gente pode perceber que também são características presentes naquela ilustração. Agora, para trazer pontos de iluminação para essa pele, eu misturei uma camuflagem um pouquinho mais clara, no tom que eu já estava usando antes para fazer a pele, justamente para não ficar claro demais, e estou aplicando com a esponjinha úmida para tirar excesso e também para trazer um pouco mais de aderência para esses produtos. Quando a gente pensa em contorno e iluminação, a gente sabe que o que ilumina aumenta e o que a gente contorna, o que a gente bota sombra, diminui, né? Mas a gente lembra muito disso em relação ao volume, né? A emagrecer o rosto, afinar o nariz, mas também tem a questão de comprimento e largura que a gente precisa levar em consideração. Então, no caso da Mila, tirando as medidas dela dos 3/3, a gente tem que o terço superior é o terço maior, o terço médio é o terço menor e o terço inferior é o terço intermediário. E aí o que a gente tem que fazer então? A gente tem que trazer equilíbrio para essas medidas. Dá para fazer isso então contornando a testa na parte de cima, principalmente para diminuir a sensação de comprimento, contornando o nariz de forma a alongar esse nariz para poder aumentar a sensação de comprimento do terço médio e também iluminando um pouco a região central do rosto para também trazer essa sensação de comprimento. E no terço inferior, trabalhar linhas mais diagonais para também trazer a sensação de comprimento. Nessa hora é importante ter cuidado para que a transição do contorno fique mais natural, principalmente quando a pessoa não tiver uma testa larga, como a Mila não tem uma testa larga, não tem um rosto largo, porque senão a gente vai trazer uma sensação de afinamento que pode ficar desproporcional ao resto do rosto. Esse momento em que eu esfumo para as têmporas o resto do produto que está no pincel tem mais a ver com a proposta da pele glossy, como se fosse um bronzeado, uma sombra natural da pele. Não tem mais a ver com a questão de proporção e visagismo. A Mila tem um rosto com características bem delicadas, mas a mandíbula tem ângulos mais retos. Conversando com ela um pouquinho antes de começar a maquiagem, eu perguntei qual era a preferência dela. E aí ela me disse que ela prefere as características mais delicadas. Por isso, eu estou fazendo um contorno nesses ângulos, justamente para diminuir a percepção deles. Eu também fiz um contorno no zigomático, ou seja, nas maçãs do rosto, para também diminuir um pouco essa percepção de maçãs mais proeminentes, para trazer um pouco mais de delicadeza para o rosto dela. Além disso, ela tem uma leve assimetria de um lado para o outro do rosto. Essa parte que eu estou contornando agora é um pouquinho mais larga do que do outro lado, por isso eu estou fazendo um contorno um pouquinho mais intenso. De frente vai fazer um pouco mais de sentido. Uma das coisas mais importantes no visagismo é sempre levar em consideração o que a pessoa que está sendo maquiada pensa sobre o rosto dela, como ela se sente em relação ao rosto dela, o que ela quer evidenciar, o que ela não quer evidenciar, qual é a parte favorita do rosto dela, por quê.
Então, conversar um pouquinho com a Mila antes de começar a maquiagem foi fundamental para que o resultado ficasse bom. Com o restinhozinho de contorno que eu ainda tinha no pincel, eu já fiz uma união ali entre o final da pálpebra fixa dela com as têmporas, para dar um sombreado mais natural, que vai ajudar depois quando eu for fazer o olho. Eu começo então a fazer o contorno do nariz dela com o pincel língua de gato pequeno e o mesmo produto que eu estava usando antes. Meu objetivo inicial é diminuir a sensação de afastamento entre os olhos. E é para isso que eu estou criando essa sombra aí agora. Logo em seguida eu já vou começar a puxar esse contorno mais para baixo para tentar alongar esse nariz, mas eu tenho que tomar cuidado para não afinar demais o nariz dela, porque ela já tem uma percepção de nariz um pouco mais fino por conta do dorso do nariz dela, que faz essa linha fininha no meio. Por mais que o nariz dela seja largo nas abas, o dorso dela dá a impressão de ser um dorso muito fino. Outra coisa que precisa ser levada em consideração é que quando eu perguntei o que ela gostava e o que ela não gostava no rosto dela, em momento nenhum ela disse que não gostava do nariz do jeito que é. Então eu só quero resolver o que precisa ser resolvido em relação à proporção, que é diminuir o afastamento entre os olhos e aumentar o comprimento do nariz um pouquinho. Com o mesmo pincel eu aproveitei para fazer uma misturinha entre os tons que eu tinha de contorno, para ficar um tom intermediário de sombreado, né? Não ficar do escuro para o claro de uma forma muito abrupta. Aliás, essa facilidade em misturar os tons e eles não secarem rápido e não secar sem selar também é uma das maiores vantagens dessa camuflagem da Nath Capello, na minha opinião. Agora eu venho com a esponjinha dando acabamento, tirando todas as marcações desse contorno. Agora eu inicio a aplicação de um blush cremoso com o pincel Duo Fiber para que ele fique bem difuso, também translúcido, assim como o resto da pele. Esse blush é o tom mais escuro do primeiro trio de blushes que a Nath Capello lançou. Ele é maravilhoso, super versátil. Dá para misturar os tons entre eles, enfim, essa paleta é maravilhosa, dá para qualquer tom de pele. Fora que esse produto já deixa um certo viço na pele, além do aspecto decoradinho do blush, né? Trazendo mais ainda esse ar de saúde para a pele, o que é sensacional. Como eu preciso alongar o rosto nesse terço, eu não trago esse blush muito para frente, eu deixo ele localizado um pouquinho mais para trás e numa linha um pouco mais diagonal. E sem ter selado nada disso com pó, eu inicio então a aplicação de um iluminador, o mais fino que eu tinha e com aquele tipo de partícula de brilho que já tem um aspecto meio molhado na pele. Então ele já vai contribuir muito para o efeito glossy no final dessa maquiagem. Eu sigo aplicando o iluminador também na diagonal para poder aumentar essa sensação de alongamento que eu preciso trazer no terço médio e no terço inferior. Nesse caso do iluminador, eu até poderia ter usado um iluminador um pouquinho mais espelhado, mas eu gosto bastante do efeito que esse iluminador me traz, porque além dele ser bem difuso e fino, ele deixa um aspecto mais de efeito molhado mesmo na pele, dependendo de como a luz bate. E quando a luz não mostra esse efeito molhado, mostra um efeito de pele real.
Inclusive eu já vou passar esse mesmo iluminador na pálpebra para trazer uma tridimensionalidade antes de aplicar outros produtos. Agora dá até para ver um pouco melhor o tipo de brilho que ele deixa, né? Parece que é um brilho que vem de dentro da pele. Agora eu pego uma esponjinha pequenininha para tirar qualquer marcação e excesso de produto, excesso de camuflagem que possa ter nessa pálpebra. Afinal de contas é um lugar onde a gente tem linhas muito finas, então a gente precisa tirar acúmulo de produto. Desse jeito vai ser criada uma camada de camuflagem bem fininha por cima do iluminador que acabou de ser aplicado, fazendo com que esse brilho fique parecendo ainda mais sutil e que vem mais de dentro mesmo da pele e não como sendo um produto que acabou de ser aplicado. Para trazer um pouco mais de espessura para a sobrancelha da Mila e dar uma leve equilibrada entre uma sobrancelha e outra, que ela tem uma pequena diferença de altura entre uma sobrancelha e a outra, eu estou usando o fixador de sobrancelhas da Call Beauty. Como esses pelos são um pouco mais espessos, eles requerem um pouco mais de tempo, paciência e um produto um pouco mais potente também para deixar eles no lugar. Eu vou preencher a sobrancelha dela com gel de sobrancelha, mas eu não gostei desse produto. Era o produto que eu tinha no momento em mãos, mas como eu não fiquei satisfeita com ele, é o único produto que eu não vou dizer no vídeo qual foi o produto que eu usei. Eu não recomendo a compra dele, mas eu também não quero influenciar a experiência de ninguém. Então, para quem já tem o produto e se consegue usar, ótimo, mas eu não vou colocar aqui para que ninguém compre o produto baseado nesse vídeo. Inclusive, vocês vão perceber que essa parte de preenchimento da sobrancelha ficou bem longa, mais do que eu gostaria, e boa parte disso é porque toda hora eu precisava diluir mais o produto para pegar mais quantidade, e eu não quis ficar cortando demais o vídeo, eu não queria pular nenhuma parte, e os cortes que eu fiz, na verdade, era justamente a parte em que eu parava para pegar produto. É claro que demora também, porque é uma sobrancelha que requer correções, ela dá mais trabalho, ela precisa de mais atenção mesmo, porque vai influenciar muito no resultado final da maquiagem. Por exemplo, aqui no caso da Mila, eu preciso trazer o início da sobrancelha dela um pouquinho mais para dentro em relação ao nariz, já que o olho dela é um pouquinho mais afastado, então isso vai ajudar a diminuir a sensação de olhos afastados. Mas eu tenho que tomar cuidado para não descer muito esse canto interno da sobrancelha, e para também não trazer muito para dentro, senão ela vai ficar com o aspecto de brava. Vou estar pedindo desculpas que eu não tenho o hábito de gravar esse tipo de vídeo, então eu acabei entrando na frente um pouquinho. Vou ficar na frente um pouquinho, mas gente, faz parte, né? Eu evitei o máximo possível, mas chega uma hora que acontece.
Essa parte do final da cauda da sobrancelha pode parecer meio estranha agora, mas quando vocês virem o rosto dela completamente de frente daqui a pouco, vai fazer um pouco mais de sentido. Por quê? Esse lado do rosto dela é um pouquinho mais largo do que o outro lado, então para trazer simetria e ficar parecido com o outro lado, era mais fácil eu descer um pouquinho o final dessa cauda do que eu levantar o final da outra cauda sem mexer nos pelos dela, evidentemente, né? Mas isso nesse caso que era uma diferença muito sutil. Se fosse uma diferença mais significativa, aí tem que ser estudado para ver qual é a melhor maneira de fazer o equilíbrio. Eu não sei porque eu perdi essa parte do vídeo, mas depois de fazer a sobrancelha dela, eu selei os pontos principais com o pó da Call Beauty. Esses pontos seriam onde geralmente a maquiagem acumula mais, né? Abaixo dos olhos, perto do nariz, ali perto da boca também. Para fazer o olho dessa maquiagem, eu vou trabalhar com tridimensionalidade e camadas. O primeiro passo para isso é fazer o cantinho externo com um marrom mais escuro que não seja extremamente mais escuro que a pele. Eu preciso que ele se funda com a pele como se fosse uma sombra natural. Por isso mesmo que eu já fiz a aplicação da sombra com um pincel bem fofinho e grande, porque eu não queria concentrar o pigmento numa determinada parte, eu queria realmente deixar ele bem difuso. Inclusive essa parte poderia continuar sendo feita em creme, como foi feito o resto todo até agora, mas provavelmente isso poderia causar um pouco de dificuldade para quem quisesse eventualmente reproduzir essa maquiagem, então eu resolvi fazer com pó mesmo, com uma paleta de sombras normal. Eu já esfumo essa sombra para fora em direção à têmpora, assim como eu tinha feito com o contorno antes. Agora, sem nem trocar de pincel, eu pego uma sombra marrom também opaca, um pouquinho mais clara da mesma paleta, só para melhorar um pouco a transição desse marrom. Percebam que a aplicação desse tom mais claro é feita somente na transição do tom mais escuro, não é por cima, é na borda. Agora eu volto de novo com outro marrom mais escuro para reforçar um pouco aonde ele tinha perdido a intensidade. Agora com outro pincel maior ainda, porque eu continuo não querendo nada muito marcado, eu quero que isso fique tudo muito transparente. Eu pego uma mistura de uma sombra um pouco mais rosada e uma sombra ligeiramente mais dourada. Tiro o excesso dessa sombra antes de aplicar e aí sim eu aplico essa sombra nos olhos. Sendo que essa sombra ela já tem esse brilho também, esse tipo de brilho que dá um efeito meio molhado, né? Essas sombras, inclusive, são daquelas que quanto mais a gente passa o pincel, mais ativa o brilho delas, como se elas fossem derretendo e o brilho fosse aparecendo mais. É por isso que eu tô aplicando e reaplicando tantas vezes. Eu tô usando o delineador da Inglot diluído com diluidor da Nath Capello. E esse pincel é um pincel da Macrylan, que vem num kit de 6 pincéis de delinear. Eu peço desculpas mais uma vez que minha cabeça de novo entrou na frente da câmera, mas para fazer o delineado, né, gente, acho que dá pra perdoar.
Agora nessa parte de esfumar o delineado, eu tô usando um pincel da Macrylan que é tão antigo que eu acho que eu não tenho nem mais a referência, mas ele é o meu xodózinho para esse tipo de trabalho. Nesse momento dessa cena aqui, dá pra perceber já que um delineado ficou pra baixo e o outro ficou pra cima. Gente, isso acontece com todo mundo. Eu vou corrigir, tá? Inclusive, deixa eu explicar por que isso aconteceu. Dá pra perceber que do olho direito eu tô puxando a pálpebra dela pra cima, e aí eu puxei o delineado também mais pra cima. E no lado esquerdo eu não fiz isso. Foi exatamente por conta disso que deu essa diferença. Nesse momento aí eu já tinha consertado o delineado por baixo e agora eu tô fazendo o acabamento do esfumado de delineado com a sombra marrom escuro. Agora eu volto com aquele pincel de esfumar maior que eu tinha usado no começo e com a sombra de tom intermediário para fazer uma limpezinha. A única coisa que eu realmente cortei desse vídeo foi a aplicação de cílios postiços, porque muita gente fica agoniada nessa parte. Então eu realmente retirei. E então ela já tá com o cílio colado e eu voltei então para a parte em que eu faço o acabamento de delineado. Continuo com o mesmo delineador da Inglot e do diluído também, com o diluidor da Naty Capello. Eu só troquei o pincel para um pincel da Dye Makeup que tem a ponta bem mais fininha. Como a Milan já tem os olhos mais afastadinhos, uma das coisas que a gente pode fazer para aproximar esses olhos é fazer esse canto interno do delineado. Na hora que eu volto aqui com o pincel, fica uma linha grossa que não era a intenção. Aí eu vou tentar limpar ela e depois que eu limpo fica um sujinho, um sombreado que ao vivo não estava dando para perceber, provavelmente por conta da intensidade da luz, mas na câmera tá muito nítido. Então perdoem a falha, essas coisas acontecem, principalmente quando a gente não tá tão acostumado assim com a vida de cinema, mas eu vou corrigir isso para as próximas vezes. Depois de terminar o olho, fazer a boca, eu ainda volto nesse ponto para tentar consertar de novo, mas não ficou 100%, gente. O delineado do olho esquerdo eu nem mostrei porque minha mão ia ficar na frente mesmo, mas realmente na câmera tá bem diferente um lado do outro, isso tá me incomodando. Em seguida eu passo um lápis de olho, esse é até da Mari Saad, na pálpebra inferior e depois eu vou esfumar esse lápis. Ele tem até um certo brilho, então vai ficar um acabamento bem natural. Outra coisa que eu poderia ter feito, mas na hora eu não lembrei de fazer, sinceramente, era passar um lápis um pouco mais claro na linha d'água, já que ela tem a linha d'água padrão, e isso traria um pouco mais de abertura para o olhar dela. Mas como ela gosta das características do olhar dela, né, que é esse olho um pouco mais amendoado, mais cerradinho, então eu acabei focando em só preservar as características de olhar dela mesmo. Esse pincel lápis que eu utilizei para fazer esse esfumado na parte inferior, eu não tenho certeza se é um pincel da MAC ou um pincel da Ruby Rose, porque eles são muito parecidos. A diferença, na verdade, é que esse pincel da MAC eu tenho há mais de 10 anos e o pincel da Ruby Rose está novinho. Agora eu volto de novo com o pincel grandão e fofinho, e pego o mesmo iluminador que eu tinha usado na pele, e passo ele em toda a pálpebra fixa e móvel dela, para trazer aquela tridimensionalidade que eu estava falando mais cedo. E agora, para semi-finalizar esse olho, eu venho com o iluminador roxinho da paleta Alchemist da KVD. Eu confesso que essa paleta é o meu xodózinho, embora não seja para usar em qualquer situação, mas eles são maravilhosos, gente. Olha esse brilho, olha essa cor.
Agora eu vou começar o contorno labial dessa maquiagem. Eu tô usando de novo aquela camuflagem que eu usei pra fazer o contorno da pele dela, tá? E eu poderia estar usando um lápis labial, um batom mais escuro, qualquer coisa assim. Mas pra facilitar a minha vida eu resolvi usar a própria camuflagem e deu super certo. O meu objetivo para a boca da Mila em relação ao visagismo é trazer um pouco mais de altura e volume para os lábios dela. Ela precisa de um pouquinho mais de altura no lábio superior e ela precisa de mais volume no lábio inferior, que é um pouquinho mais fino do que o lábio superior. No lábio superior é um pouco mais simples do que no inferior. É só fazer esse contorno um pouco mais escuro pelo lado de fora e a gente já vai conseguir trazer essa proporção. Agora, no lábio inferior vai ser um pouquinho mais trabalhoso, justamente porque o volume é menor e a gente precisa fazer parecer que o volume é mais ou menos o mesmo. Então, se eu simplesmente pegasse um batom com um lápis de boca para fazer esse contorno por fora no lábio inferior, provavelmente poderia ficar meio estranho, meio fake demais. Usando o tom de contorno dela, vai ficar muito mais natural, porque a ideia é trazer uma sombra, porque essa sombra vai dar uma ideia de projeção. E tudo que é projetado chega mais pra frente. Se chegar mais pra frente é porque tem mais volume. Além disso aqui, eu já vou meio que deixando as linhas esfumadas. Eu não preciso me preocupar depois em esfumar um produto teoricamente um pouco mais duro. Já vai me dando um aspecto mais natural ainda. Agora eu inicio então a aplicação desse batom. Escolhi um tom ligeiramente mais rosadinho, mais cor de boca, que ficou perfeito para o tom de pele dela. Esse é um batom líquido do Jeff Star, então eu precisei diluir, porque esses batons estão um pouco mais grossinhos. Daí por isso que tá brilhando tanto agora, mas ele vai secar. Percebam como não ficou nenhuma linha dura de transição entre o contorno dos lábios e o batom. Então agora o que eu vou fazer é pegar um pincel de esfumar e esfumar esse contorno por fora. Agora sim é o pincel da Ruby Rose, então eu acho que o primeiro era o da MAC mesmo. Aqui nesse momento eu ainda poderia ter puxado essa sombra um pouquinho mais para baixo entre o lábio inferior e o queixo, que ainda ia dar mais uma projetada nesse lábio dela. E agora, para fazer jus à nossa maquiagem glossy, eu tô aplicando o gloss labial nos olhos dela. Quando a gente vai fazer isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não aplicar excesso de produto e saber que é uma proposta mais para fotos, vídeos, não é uma proposta muito dia a dia, porque esse gloss ele vai acumular. Lógico, quem quiser fazer isso no dia a dia, fique à vontade. Não é muito recomendado usar sombra em pó por baixo do gloss por conta do acúmulo, mas se joga. Vou aplicar o mesmo produto nos lábios também, para ajudar tanto no volume quanto dar o efeito de maquiagem molhada, que era a intenção desde o começo. Para quem gosta desse efeito glossy na área dos olhos, existem produtos específicos para essa área, inclusive da própria Bruna Tavares. Eu não tenho esse produto, tenho muita vontade de testar. Inclusive, se você já testou, por favor, me conta aqui nos comentários. Eu finalizei então a pele dela com o Fix Plus da MAC, mas poderia ser com qualquer bruma mais hidratante de preferência. Se
Se você gostou desse projeto e dessa aula, é muito importante que você comente, curta e que você compartilhe esse vídeo para que eu saiba que você gostou do conteúdo e também para que eu possa ter a oportunidade de participar de outros editais como esse. Muito obrigada e até a próxima! Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2, Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Cultura e Campus com Horizonte e com cultura.